Já parou para pensar numa planta que parece, sei lá, projetada para ser perfeita? Pois é. E se existisse uma planta que fosse as duas coisas, que nutrisse e ao mesmo tempo curasse? É uma ideia bem intrigante, né? E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Então, vamos imaginar uma lista de desejos para essa planta. Teria que ter uma proteína vegetal altíssima, cheia de minerais importantes como ferro e cálcio, e ainda por cima que aliviasse a dor e combatesse inflamação. Parece bom demais para ser verdade, certo? Pois é, mas essa planta não é só imaginação, não. Ela existe, e isso só mostra como a natureza pode ser surpreendente. O nome dela é Pereschia aculeata. E o mais doido é que, apesar de ter essas folhas macias que a gente pode comer, ela, pasmem, é da família dos cactos. Bom, vamos lá. Vamos conhecer essa maravilha mais de perto. O nome popular dela é Ora pronobis. Ela é o que a gente chama de punk, ou planta alimentícia não convencional. E o que isso quer dizer? Basicamente, que apesar de ser super nutritiva, ela não está no nosso prato todo dia. Mas olha, como a gente vai ver, talvez devesse estar. Ok, o primeiro superpoder da Ora pronobis é, sem dúvida, o seu valor nutricional. E vamos começar com o dado que, nossa, mais chama a atenção. 25%. Esse número é o ponto-chave. Significa que 1/4 do peso das folhas frescas dessa planta é pura proteína e ainda por cima super fácil de digerir. Só para se ter uma ideia, isso é um valor absurdamente alto para um vegetal de folha. Bate de longe a maioria das verduras que a gente vê por aí no supermercado. E não é só isso. A Ora pronobis também é uma fonte riquíssima de minerais. A cada 100 gramas, a gente encontra quase 14 miligramas de ferro e mais de 427 de cálcio, além de fibras e vitamina A. É praticamente uma usina de nutrientes. E aí, a ciência entra em campo para pegar algo que já é bom e deixar ainda melhor. Os pesquisadores criaram um processo, que está esquematizado aqui, para extrair a mucilagem da planta, que é tipo uma substância gelatinosa, e transformar num pó super concentrado. Isso abre um leque de possibilidades para enriquecer outros alimentos. E o resultado disso é impressionante. Olha só esse gráfico. A proteína pula de 25% nas folhas para quase 40% nesse pó. É um dos maiores teores de proteína já registrados para essa espécie. Isso transforma a planta num ingrediente de altíssimo valor para combater a insegurança alimentar, por exemplo. Ok, já vimos que é um super alimento, mas a história fica ainda mais interessante. A Ora pronobis também funciona como um remédio natural poderoso, principalmente quando o assunto é alívio da dor. Ah, mas como os cientistas testam isso? Eles usam uns modelos bem conhecidos em laboratório. Por exemplo, para dor química, eles observam a reação depois de uma injeção de ácido acético. Já para dor inflamatória, eles analisam quanto tempo o animal fica lambendo a pata depois de uma injeção de formalina. São métodos padrão para medir se um analgésico funciona ou não. E os resultados são espetaculares. Quando o extrato da planta foi usado, a resposta à dor inflamatória diminuiu em até 86%. A dor química também teve uma queda enorme, de 78%. Esse gráfico aqui deixa bem claro quão eficaz a planta é. Essa citação da pesquisa resume tudo, né? A gente não está falando de crendice popular, não. A ciência está confirmando que esse alimento também pode ser um remédio. E isso nos leva direto para o próximo grande benefício. É isso mesmo. Além de nutrir e aliviar a dor, a Ora pronobis também tem um potencial incrível para a saúde do metabolismo e para combater inflamações. Em estudos em que a farinha de Ora pronobis foi colocada na dieta de ratos, os resultados foram fantásticos. Diminuiu aquela gordura perigosa, a visceral, caiu o colesterol ruim e os triglicerídeos, e ainda aumentou o colesterol bom, o HDL. Fora isso, os animais ganharam menos peso e o intestino deles começou a funcionar melhor. E o poder anti-inflamatório? Bom, a ciência mostra que tem um mecanismo bem claro. Quando eles provocam uma inflamação em laboratório e usam o extrato da planta, ele não só diminui o inchaço visivelmente, como também age a nível molecular, baixando a concentração de substâncias que causam inflamação no corpo. Depois de ver tudo isso, fica óbvio que não estamos falando de uma planta qualquer. A grande pergunta que fica é: o que tudo isso significa para a gente na prática? O ponto crucial é este. A Ora pronobis é uma solução com muitas facetas. É uma fonte de alimento barata e super nutritiva, o que é fundamental para a segurança alimentar. E, ao mesmo tempo, é como se fosse uma farmácia natural, abrindo caminhos para a gente desenvolver novos remédios para dor e inflamação. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Talvez seja a hora da gente olhar com mais atenção para as plantas que estão aí, ao nosso redor.
Plantas como a Ora pronobis mostram que a natureza pode guardar respostas incríveis se a gente souber onde e como procurar.